Ângela não é só uma apaixonada por mato. Ela é fundadora da APA Viva, uma ONG criada em 2010 e assina a direção-geral do documentário Um Resto de Mata Atlântica. Lançado em junho deste ano, fala sobre a Mata Ribeirão Cachoeira, o mais preservado fragmento florestal da área de preservação ambiental de Campinas. Muito prazer, eu sou a Mata Ribeirão Cachoeira. Talvez você não me conheça de perto, mas pode acreditar, eu estou com você em todos os momentos da sua vida. Eu sou formada em cinema, trabalhei com produção audiovisual há muitos anos. E em 2010, 2012, eu mudo para essa região de Sousas. A gente está dentro da APA, né, que é uma área de preservação ambiental, e eu comprei esse lote rural que faz fronteira com a Mata Ribeirão Cachoeira, que depois eu vim a saber que é o principal fragmento de Mata Atlântica da APA de Campinas. Ela é considerada mata núcleo porque ela tem ainda preservada a sua biodiversidade na forma mais íntegra possível. E eu começo a entender o ambiente que eu estou inserida, que é um ambiente equilibrado, sustentável e maravilhoso. Eu, conversando com os pesquisadores e técnicos que apoiam a APA Viva, eu falei, eu acho que eu preciso um pouco da fala deles. Daí eu os convidei para participar de uma gravação e assim a gente construiu esse documentário como forma de apelo mesmo, sabe? Vamos olhar o que a gente tem, olha o que a gente tem ainda. Se a gente não cuidar, a gente não vai ter mais. Este mapa mostra a abrangência da Mata Ribeirão Cachoeira no contexto de Campinas. Fica localizada no distrito de Sousas e conta com cerca de 300 hectares de floresta de Mata Atlântica e também de fragmentos de cerrado. São mais de 100 espécies arbóreas. A Ribeirão Cachoeira está inserida dentro da APA, entre rios, entre o rio Atibaia e o Jaguari. É um trecho da APA. A APA é uma área de proteção ambiental de uso sustentável. Foi criada em 2001 pelo Toninho e a lei da APA cria um zoneamento ambiental que proporcionou a conservação nos dias de hoje. Tem restrições para uso e ocupação do solo, e isso é que permitiu que as matas permanecessem, que os recursos naturais continuassem ativos, os rios e as nascentes e etc. É uma área, a APA é uma área, 80% dela é rural, só tem 3 núcleos urbanos, que é Sousas, Joaquim Egídio, R14, então toda essa área rural, ela permite que a gente tenha a conservação dos recursos naturais. No documentário, especialistas compartilham seus conhecimentos sobre a região, que apesar de rica em biodiversidade, sofre com ameaças. Além das queimadas e da seca severa que se agrava mais e mais nos últimos anos, a região enfrenta os desafios da urbanização. Então, considerando que a APA tem uma proteção relativa, né, porque tem uma lei que cria um zoneamento ambiental, a gente já tem meio caminho andado. Ocorre que, ultimamente, a gente tem sofrido grandes impactos de obras públicas e privadas. O avanço do setor imobiliário. Eles se vendem como loteamentos que têm interesse pelas questões naturais, no marketing sempre fala, venha para perto da natureza, só que eles estão sendo implantados em cima da natureza e causando impactos gigantescos. Eu considero o reflorestamento muitíssimo importante. Hoje a gente tem 2.500 nascentes na APA, dessas metade está sem cobertura vegetal. E então é fundamental para a conservação da água que a gente tenha o reflorestamento dessas matas ciliares. Mas nesse momento do planeta, com alterações
climáticas, a gente tem que dar prioridade para a conservação. A gente não pode derrubar mais uma árvore. É um esforço muito grande para recuperar uma área como essa. Leva no mínimo 20 anos para ter de volta essa condição mínima da floresta, porque a floresta precisa dos animais, os animais são os plantadores das florestas. Então você planta a árvore até ela criar condição para a vida voltar ali, os passarinhos que fazem um ninho, que começam a adubar a terra, leva anos, os pequenos bichos, os roedores que vão comer as sementinhas das árvores e vão replantar, que é o ambiente que a gente vê aqui. Caminhei por este ambiente rico com a Ângela e a historiadora Suzana Barreto, que participa do documentário. Ela é autora de uma extensa pesquisa sobre o avanço da exploração dessas matas nativas, desde o início da história do Brasil. Nas pesquisas que eu fiz, tem alguns arqueólogos e antropólogos que estão pesquisando essa região e que chegaram à conclusão de que existiam tribos para lá do Jaguari e para cá do Jaguari, do Atibaia. Eram tribos bastante diferentes e que ocupavam, né, como qualquer população indígena naquele período, antes da ocupação territorial, eram nômades e viviam da caça e da pesca. Então essa região de Sousa, Joaquim Egídio, Carlos Gomes, né, essa região entre os dois rios, ela foi ocupada por 6 sesmarias. E inicialmente eram pessoas que recebiam a terra, cada um com uma finalidade. Um veio da região de Piracicaba, porque a região ali já era toda ocupada por cana, então por herança os filhos mais novos não tinham direito à terra, então eles vinham ocupar a terra em outra região que ainda tinha que ser desbravada. Então uma família vem dessa maneira, outro proprietário vem com a finalidade exclusiva de especular a terra, né, tem poceiros, né, já haviam poucos poceiros nessas terras, mas que eles expulsam esses poceiros. Outros vêm com a finalidade de plantar, mesmo de implantar um engenho e não consegue. Enfim, cada um tem uma história diferenciada, mas que no final das contas essas terras são subdivididas inicialmente para plantio da cana-de-açúcar e formação de engenhos. Então vários engenhos foram implantados na beira do rio Atibaia, porque precisava da força motriz, né? Precisava da água para mover ali parte do engenho, e depois para o café também. Então, inicialmente foram poucos engenhos de cana-de-açúcar, mas que já foram responsáveis pelo primeiro desmatamento. E na sequência, com a ocupação dessas terras que se identificou que eram terras ótimas e uma região ótima em função da altitude para o plantio de café, começou o desmatamento para as fazendas de café. O Mato Grosso das Campinas, ele era de uma exuberância tão grande que alguns desenhistas, alguns artistas, como Agalius e Hercule Florence, fizeram pinturas que nos mostram o que era a região naquele momento. Então é importante também a gente perceber não só a exuberância, mas o desmatamento acontecendo, né, ele registrado nessa iconografia. Toda essa história e muito do que aconteceu depois disso está no documentário, que pode ser assistido livremente pelo YouTube, no canal da APA Viva. Por ele e pelos trabalhos da própria ONG, Ângela, Suzana e mais muitas outras mãos ativistas ambientais têm plantado sementes para alertar a população sobre a importância da Ribeirão Cachoeira e a urgência em se pensar em políticas públicas que realmente preservem a natureza. Desde o início, quando a Ângela me colocou a ideia de desenvolver esse projeto, né, esse documentário,
Eu achei que era da maior importância, tentei apoiar da maneira como eu pude, com a pesquisa de imagens, com o meu depoimento, com algumas sugestões, porque eu acho que a gente tem que atingir o maior número de pessoas. Eu acho que essa geração que vive muito ligada, conectada com rede social e que é a maneira, né, é pelo meio digital, pelo documentário, que a gente vai conseguir atingir uma geração, porque a gente não adianta a gente ter essa militância se a gente não formar pessoas que deem continuidade a isso. Mas o mais importante que eu acho de todas essas batalhas que a gente enfrenta nos conselhos e tal, é trazer a luz para o problema, porque quanto mais as pessoas enxergam, quanto mais elas têm consciência, mais fácil fica da gente cumprir os objetivos de preservação que a gente busca. Nesse momento, se não houver um controle de toda essa ocupação, a gente não vai ter mais o que preservar, porque a ocupação ela está vindo com tudo e restou muito pouco. Eu acho que o planeta está mostrando para nós qual é o caminho que a gente deve seguir. A gente não tem muita opção de volta. E é possível conviver com a natureza sem destruir a natureza. É possível você viver de uma forma que você não cause um impacto para o pouco de recurso natural que a gente ainda tem. Mas a gente tem que começar pelo quintal, fazendo a lição de casa, sabe? Aqui em Campinas a gente tem a APA existe formalmente há mais de 20 anos. Vamos trabalhar para conservá-la, porque ela é um patrimônio de todos nós.